Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Vamos dar continuidade à série de mensagens concernente às 7 igrejas da Ásia Menor. E ainda estamos na segunda carta que João, quando ali estava na ilha de Patmos, recebendo de Deus uma revelação, escreveu estas cartas e endereçou aos 7 pastores das igrejas da Ásia Menor. Amém? E estamos falando agora sobre a segunda, texto base que estamos tendo sobre essa série de mensagens, está contido, localizado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Antes, porém, de qualquer coisa, eu preciso te convidar a orar comigo neste momento. Isto é, se você pode, tá bom? Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim sejamos merecedores de ouvir a Tua voz, de falar contigo e de ser merecedor da Tua graça, favor imerecido. Pai, se Tu quiseres falar conosco, fala. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Perdoa meus pecados, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Sabe, amados, algo nos chama a atenção acerca da igreja de Esmirna, porque o Senhor, quando ali vai dar as recomendações, o Senhor fala sobre que esteve morto e tornou a viver. E isto no versículo 8. O que eu acho interessante, sabe o que é? É que muitos estão mortos e ainda assim o Senhor traz vida. Ainda assim o Senhor fala sobre vida. Por quê? Porque quando se busca a palavra do Senhor, quando se busca a Bíblia Sagrada, isso é em toda a sua essência, porque o que vai me fazer com que eu esteja vivo ou morto é a busca incessante através da palavra do Senhor. Há muitos que acham que estão vivos, mas infelizmente já morreram faz tempo. Infelizmente já não busca mais a palavra de Deus, já não busca mais os desígnios do Senhor. Porque quanto a isso, eu vejo algo bem interessante. O quê? É que nós precisamos, acima de tudo, ter uma vida, sabe? Uma vida devocional com Deus. Tem muitos que dizem que está vivo, mas a sua aparência, ou seja, o seu jeito de ser, faz com que isso daí não esteja nem perto. Entendeu? Então, no capítulo 2, no verso 8, que diz o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, ou seja, está tipificando, e aqui vai falar sobre o próprio Cristo, que morreu e tornou a viver. Morreu porque se fazia necessário morrer. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, ou seja, Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Morreu para que nós pudéssemos hoje ser salvos. E viveu porque, na verdade, era a missão dele, se fazer de maldito. Capítulo 2, verso 9 diz: eu sei que vocês estão sofrendo
sei que são pobres. Coisa interessante, né? E o que eu acho interessante é isso, que nós precisamos, acima de tudo, passar pelas provas. Jesus está sempre em nosso meio, mas gostaríamos de saber se nós de fato queremos que Ele esteja conosco. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres, isso é, fisicamente. Provavelmente sofriam discriminação por causa da fé, ou seja, eles entendiam, o povo dali e não a igreja, entendiam que bênção está condicionada à riqueza, mas a maior bênção, ou melhor, a melhor riqueza é receber a salvação de Cristo. Porque a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma. E com tudo isso, eu percebo de que muitos estão, achando que a maior riqueza do mundo é ser rico, no sentido físico. É bem verdade de que Deus, Ele faz com que os seus filhos provem de riqueza física, isso é, com o seu trabalho, acordando cedo, merecendo. Mas tem muita gente que, mistura as coisas. Porque nem sempre toda riqueza é a riqueza de bens, mas principalmente a riqueza espiritual. Será que você me entende? Ainda há outra coisa interessante que eu quero aqui te fazer entender. Sabe por quê? Porque a fé deles era muitas vezes, por causa da fé deles, eles eram muito discriminados e assim se tornaram pobres. É bem possível também que se tivessem sacrificado seus recursos em prol do Evangelho, como os macedônios fizeram para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes. E isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, verso do 1 ao 9. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual. Veja que coisa interessante. E quando eu olho a situação dos discípulos em Esmirna, era muito melhor do que a igreja em Laodiceia, que se achava rica, apesar da sua pobreza espiritual. E a gente vai ver sobre isso. Por quê? Porque a igreja, o povo que ali morava em Laodiceia, tinha um complexo de superioridade. Tinha um complexo de achar que eram melhores, que não precisavam de ninguém, que se achavam que eram ricos. Mas já Esmirna é diferente. Já Esmirna, alguém não dá nada. É como aquele crente, que alguém olha e diz, isso daí não tem, coitado, é um coitadinho. Mas não sabe alguém a intimidade que este ou que esta tem com Deus. E quando eu falo ainda de riqueza, eu percebo que existem muitas igrejas, mega igrejas, que têm, todo tipo de recurso físico, mas na verdade já não tem mais a essência de Cristo. De quando era uma igreja simples, humilde. O que é que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Na verdade, eu estou querendo ser bem sincero a dizer de que não adianta ser rico em estrutura e pobre na espiritualidade. É sobre isso que tem muitas igrejas por aí que já não tem mais o amor, já não tem mais, o buscar a Cristo. E é só a teologia da prosperidade adentrando na igreja. Porque quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe. Ainda vai falar também sobre a blasfêmia dos falsos judeus. E isso está, acima de tudo, escrito
Olha só o que diz, capítulo 2, verso 9. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertencem a Satanás. Que coisa interessante, né? A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é falar mal. Frequentemente, refere-se à blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é o aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna. Ou seja, havia muitos ali que se diziam judeus, mas que blasfemavam contra o seu próprio povo, contra a própria igreja. E hoje em dia tem gente que é assim, que está na igreja, mas não torce pelo crescimento da igreja. Que, digamos assim, estar ali, mas na verdade estar torcendo contra. Sim. E quando a gente olha para os dias atuais, os crentes, esta difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram cristãos. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, isso está escrito em João João capítulo 8, do 39 ao 47, em Romanos 2, verso 28 e 29, eles eram, na verdade, servos de Satanás, o principal e mentiroso acusador dos fiéis. João 8, 44, onde a qual fala do acusador. E quando eu olho para tudo isso, a gente percebe a realidade que existe concernente aos dias atuais. Nós vamos terminar amanhã ou depois amanhã, quem sabe, falar de Esmirna, mas só esse pedaço que a gente já pôde ouvir e contemplar traz muita realidade, porque muitos se diziam crentes, muitos se diziam, sabe tanta coisa, mas na verdade eram falsos. E hoje em dia o que tem de gente falsa dentro da igreja, misericórdia. Mas a minha oração é que realmente você seja um cristão que agrade a Deus, seja um cristão que viva e seja verdadeiro. Verdadeiro. Amém? Se possível, nasça de novo, mas agrade a Deus. Não seja contra o seu próprio ministério, contra o seu próprio líder, contra o seu próprio pastor. Pastor, mas eu não concordo. Peça a bênção e vá para outro lugar. Simples assim. Só não fique ali como um pedra de tropeço atrapalhando a obra. Entendeu? Mas Deus há de te ajudar. Deus há de me ajudar. Amém? Vamos lá, deixa eu estar mandando aqui um abraço muito especial para o meu amigo, pastor Altair Teles, de Minas Gerais, um amigão, um homem de Deus, uma pessoa que eu tenho tamanha admiração. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo, homem de Deus. Que Deus possa estar sempre lhe abençoando, em nome de Jesus. Também eu quero estar mandando um abraço muito especial para o irmão Belo. Irmão Belo, que Deus abençoe sua vida também, homem de Deus. Um abraço também para a irmã Nazaré de São Bento. Irmã Nazaré de São Bento. E todos os irmãos ali de São Bento. Também um abraço para minha amiga, a missionária Bernadette, de São Paulo. Que Deus abençoe também a sua vida, missionária Bernadette. Que o Santo Espírito abençoe tua vida. E que a cada dia o nome do Senhor possa ser glorificado através das minhas e das tuas atitudes, tá bom? Fique na paz, que o Senhor, acima de tudo, possa nos ajudar a sermos mais fiéis à sua palavra, em nome de Jesus. Ô glória, em nome de Jesus.